Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom, eu já vim aqui algumas vezes, tem alguns rostinhos que eu acho que já me viram por aqui, né? Mas tem gente nova também. Então é sempre um grande prazer ir a convite da Ana Paula, que me chama de vez em quando para falar algumas coisas aqui, então está filmando para deixar com os colegas que não vieram, então vai dar meio desespero, mas já temos para hoje, né? Bom, eu sou professora de Direito lá na USP, né? E eu venho aqui com uma frequência. Vira e mexe, eu estou aqui. Hoje eu estou muito feliz de ver que deu uma grande reforma aqui da última vez que eu vim, né? Estou bem feliz. É gostoso ver que os lugares evoluem e que mudam, né? Então, nós aqui de máscara de novo, né, gente? A gente está voltando para um momento de pandemia mais difícil outra vez e bora lá falar de máscara de novo. Bom, vim falar hoje de ética profissional, que a Ana Paula pediu. Eu já falei uma vez sobre isso aqui, e aí eu dei uma mudada nas coisas, porque, né, não ficar falando as coisas do mesmo jeito. E eu queria começar, e eu vou passar um papel para vocês, eu queria que vocês anotassem algumas coisas que vêm pela cabeça. Não que a gente vá, nós não vamos usar isso, você não vai. Aliás, esconde, não mostra para o vizinho, não passa cola para o vizinho, tá? Esconde do vizinho, é mais para a gente ter um lugar onde você vai estar pensando. Então, eu vou dar um tempo rápido, curto, porque são algumas perguntas, várias perguntas, né? Senão a gente fica muito tempo falando só nessas perguntas. Vou dar um tempinho para você pensar, escrever, pode ser palavras, pode ser alguma coisa que. Então, vamos lá. Encontrei um ajudante. Então, o pessoal está aí, enquanto estão distribuindo papel, só chamar a atenção para essa imagem que eu coloquei aqui, é uma dupla de palavras. Quando a gente pensa em ética, essas palavras todas vêm à nossa mente, né? Então, antes de eu fazer a pergunta, vocês vão estar recebendo papel, dobra papel, às vezes não é nada que a gente vai usar de verdade, assim. Não é prova, tá? É mais para vocês conseguirem alocar um pouquinho ou alguma ideia que venha na cabeça de vocês. A gente escreve e faz diferença, sabe, para a cabeça. Então, assim, quando a gente fala em ética, obviamente vem moral na cabeça, vem princípios, vem o que é certo, né? Então tem. E aí, acho que essa coisa do que é certo, a gente gosta. Eita! Aí. O que é certo, né? A gente precisa pensar um pouquinho no que é certo, o que tem sociedade, respeito, certo e errado. Então, isso é que, quando a gente pensa em ética, é isso que vem à mente na ética geral. Só que eu quero que a gente pense na ética profissional, que é o espaço onde a gente está aqui, a gente está no espaço de trabalho de vocês, né? Então, o nosso objetivo hoje é pensar um pouquinho do que é ética e como é que é a ética aí na profissão, né? Como é que isso vai funcionar? Todo mundo com papel? Vamos para a primeira pergunta? Minha pergunta para vocês, eu vou colocar tempo, vou colocar uns 30, 40 segundos e vou já só pensando nas perguntas que falo sobre elas, tá? Deixa eu anotar aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa, pensa no seu trabalho do dia a dia. No trabalho que vai estar na sociedade, todas as nossas relações. Eu queria que você pensasse no seu trabalho. Então, pega aí na sua cabeça, se coloca lá no seu trabalho, no seu dia a dia, de manhã, e responde para mim. Você já viu alguém tendo uma conduta que não é ética? Escreve aí, quanta gente, escreve aí. Só respostas, não precisa dedurar. Se quiser escrever o nome da pessoa, pode escrever, porque o papel vai ficar com você. Pode escrever o nome, pode escrever quantas pessoas, vou dar 30 segundos.
ter ouvido, né? Então, Já deu para escrever? Rápido. Essa é fácil, né? Tá bom. Vamos ver. A próxima. O que a pessoa estava fazendo? Anota aí, 30 segundos. O que é? O que é essa conduta antiética dela? Fazendo o que você entendeu que era antiético. Pode colocar mais de um exemplo. Tem mais de uma situação, né? Pode colocar o que mais te chamou a atenção. Eventualmente, por que aquilo te chamou a atenção, né? Mais um pouco. O pessoal que escreve, o pessoal está animado. Então, temos um tempo aí. Vamos lá, mais uma. É que você usou para definir se essa conduta dela era ética ou não. O que você... Vamos lá, 30 segundos de novo. O que você pensou? Qual foi o padrão? Qual foi a régua que você usou? Qual é a sua régua? Por que você entendeu que aquilo era antiético? Aquilo que você está me dizendo aí, que a pessoa fez, que é antiético. Qual é a regra? Qual é o seu padrão? Com base em que você pensou isso? Já está dando os 30 segundos de novo. Oi? Fez sobre essa conduta antiética que você viu? Alguma coisa? Vamos lá. Foi de perto, fez fofoca, foi contar com o vizinho, chamou atenção, simplesmente não fez nada, fingiu que não era aquilo. O que você fez? Qual é a sua atitude quando você viu aquela conduta que você entendeu que eu tinha? Veja, eu estou colocando a sua régua, não é a régua do vizinho, é a sua. Né? E tem uma outra coisa, né? Às vezes é para mim, mas não é para você, né? É antiético para mim, não é para você, né? Tem isso. Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui. Tem. O que aconteceu com a pessoa? Ela foi pega, ela não foi. Deveria ter acontecido alguma coisa? Não aconteceu, deveria ter acontecido. De que tipo? Tem vários tipos de punição, né? Às vezes levou uma advertência, mas às vezes as pessoas acharam que ela estava fazendo errado e deixaram de olhar na cara dela. Né? Perguntadeira hoje, gente. Depois vai ter mais perguntas. Por enquanto. Deu? Belezinha? Segura aí um pouco. Agora vamos ver você. Encontrou uma carteira caída no chão. O que você faz? Pega. Pegou? O que você fez com ela? Abriu? Pra quê? Pra olhar o quê? Documento pra quê? Vai baixar a pessoa. Aí você não achou. Faz a mínima ideia de quem seja. Você passou ali no meio da rua, você não sabe quem é. O que você faz? Leva no correio. Já fez isso? Mas e se você pegar para você? Não pega. E se você pegar? E o celular que você encontrou caído? O que você faz? Eu quero ligar de volta. Devolve, espera a pessoa ligar. Boa. Deixa eu só retomar essas perguntas. Bom, parece que vocês viram as pessoas tendo condutas antiéticas por aí, né? Normalmente, o que você faz? Quando você viu aquela conduta antiética?
Depende da ocasião. Você fala com o chefe? Dependendo da situação. Dependendo da situação. Qual é esse dependendo? É grave. Muito grave. É grave. Quando que é grave? Quando afeta a vida de outra pessoa, e todo mundo aqui trabalha com vida, né? A gente está falando num lugar de pessoas que trabalham com vidas. Então, se vai causar um problema para a vida da outra pessoa, eu vou lá falar com o chefe. Certo? Qual é a régua que você usou? Foi uma das perguntas que eu fiz. Negligência. Com base em qual é a base que você usa para entender se aquela conduta é ética ou não? Você pode do? Profissionalismo. E o que você entende? O que seria profissionalismo? Às vezes você você grita com aquele morador. Quando está te vendo, isso daí já é uma regra que você vai estar usando para poder. Legal. E você poderia conversar com a colega diretamente? Sim. Ou dizer, olha, presta atenção, não é muito legal isso. Legal. Eu geralmente faço isso. Faz isso. É sempre bom, né? Antes da gente dedurar, vamos conversar. É uma das questões aqui que a gente vê. Mas vamos seguir. Bom, por que a gente precisa falar sobre esse tipo de coisa? Por que falar sobre ética? Né, gente? Que parece que aí todo mundo sabe o que é ética. Todo mundo consegue avaliar que o colega teve conduta antiética na situação A ou B. Todo mundo tem uma régua sobre o que é ética. Por que a gente está aqui falando sobre ética, então? Por que é importante a gente pensar um pouquinho sobre ética? Né? A ética acaba reforçando a confiança entre os colegas de trabalho e não a desconfiança. Porque assim, às vezes você fala, poxa, eu estou sendo olhado, estou sendo visto. Né? Então eu só vou fazer porque eu estou sendo visto ou eu vou fazer porque eu faria aquilo mesmo? Porque eu faria normalmente, independente, tanto faz o chefe estar presente ou não. A diferença se tem alguém te olhando. Não. Tá? Hoje em dia. Vamos ver. A ética, ela acaba, a atuação ética, quando a gente ambiente de trabalho saudável e é mais gostoso trabalhar no ambiente ético, né, gente? É mais confortável, a gente fica mais à vontade, porque eu sei que eu vou fazer a minha parte e o meu colega vai fazer a dele. E a gente vai estar tudo bem. Mas parece que, pelo que vocês estão me dizendo, tem gente que não faz a própria parte. Porque, né, vocês já viram muita gente agir com antiética, então não sei se está tão legal. Vamos ver. Reforça a confiança do cliente. Eu coloquei cliente entre aspas, porque é um cliente as pessoas com quem vocês trabalham aqui. É o seu paciente, é o seu cliente, a pessoa com quem você está trabalhando. Isso reforça a confiança da pessoa com quem você está trabalhando. Isso melhora a reputação da empresa, eu não coloquei entre aspas, eu devia ter colocado. Aqui nós estamos numa empresa também. Né? Então, reforça a reputação lá, casa do povo é um ambiente legal, um ambiente agradável, um ambiente ético. E isso cumpre com as leis. Né? A gente tem algumas leis no país e maus tratos aos idosos é uma questão legal também. Só que ser antiético não é necessariamente infringir uma lei. A gente está no conteúdo anterior, conteúdo antes da lei. Crime é outra coisa. A gente não chegou no crime. Não estou falando em condutas criminosas. Estou falando em condutas que dependem da régua de cada um. Por isso que eu perguntei qual é a sua regra. A regra é a profissão. Então, existem algumas normas da sua profissão. Você conhece as normas da sua profissão? Conhece o código de ética da sua profissão? Tem um código de ética da sua profissão? Tem? Você conhece? Eu tô achando que não. Você, vai lá. Então, lição de casa, saiu. Vai buscar o código de ética da sua profissão. É importante, tem temas interessantes lá. Tem às vezes coisas que a gente acha que está fazendo certo, mas tem alguma questão lá que eu vou mudar um pouquinho. A ética da profissão, mas também a ética do lugar. A gente tem uma cultura aqui. E aqui tem alguma regra que eventualmente não está lá no meu código de ética, mas que eu também preciso seguir, porque é onde a gente está.
Tá? Falar um pouco mais sobre isso, eu vou fazer mais perguntas. Volta, continua a pensar no seu trabalho diário. E aí, no mundo, você acha que as pessoas na vida mudar? Tem mais pessoas que agem com ética ou sem ética? Sem ética. A maior parte das pessoas age sem ética. Tudo bem, amiga? Volta lá no seu dia a dia. O que você mais vê? Gente agindo com ética ou gente agindo sem ética? Sem? Mais com ética do que sem. Mais com ética do que sem. Por isso que eu quis chamar a atenção para isso. A gente às vezes fala mais do que é de verdade, né? Não seria uma pergunta. Senão não ia dar. Eu acho que vai incomodar um pouco. E você? Bom, o seu trabalho, mas e você? Você já teve alguma conduta antiética? Sim. Já? E o que você fez? Foi sem querer? Faz diferença ser sem querer ou por querer? Não faz? Ah, quem recebe. Então quem é a régua? A régua é o outro. Eu não estou falando de ética, a régua é o outro. Então, por mais que eu tenha feito sem querer, eu posso ter sido antiética. Então, não tem solução? Como? Então, mas eu já fui antiético. Como é que eu resolvi aquele problema? Reconhecendo o erro. Conversando. Não percebendo o erro e não persistir. Né? Sim. Então, acho que essa coisa desse estudo contínuo, de conhecer, como estou falando, o código de ética da sua profissão, isso ajuda a gente, e é por isso que a gente está aqui, né? Para conversar um pouquinho sobre ética e tentar melhorar um pouco a conduta nossa, porque os erros não acontecem necessariamente porque as pessoas são ruins. Os erros acontecem porque a gente se descuida às vezes, né? Então, essa é uma questão meio complicada. Tem esse cara aqui, que é o Oscar Wilde, ele é um... E não dá para dizer que foi ele que disse essa frase, mas é bonito falar que tem gente que falou essa frase, então a gente vai usar, mas a frase é boa. A frase diz o seguinte: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. Quer dizer, se está todo mundo olhando, eu vou pegar a carteira e vou devolver. Se está todo mundo olhando o Pix que eu recebi, eu vou devolver. Mas o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, a gente chama de caráter. Quando a gente vê isso, que a gente vai falar, peraí, será que eu tenho caráter? Então, será que é um problema quando eu errei lá? Será que é um problema do meu caráter? É complicado, né, gente? A gente pensar isso de si mesmo. Porque vocês perceberam que a gente foi sem ética, mas na hora que a gente vai admitir a si mesmo, fica mais difícil, né? Tem uma outra frase que essa eu tenho certeza que é dele mesmo, né? Então, eu só quis colocar para ter certeza que foi ele. Ele diz: a ética é como uma seleção natural, só ela permite a nossa existência. A ideia de seleção natural é que só sobrevivem as pessoas, ou os seres vivos que são mais. Ética é um jeito de nos adaptar, a gente se adaptar à vida em sociedade. Se você age de forma antiética, a sociedade vai te colocar de lado. E essa é uma das punições possíveis. Né? E é uma das punições mais eficientes e às vezes até mais drásticas. Né? Quando você deixa a pessoa de lado. Ela trabalha de maneira muito antiética. Eu não quero conviver com ela. Isso é uma sanção. Quando eu perguntei o que você fez quando a pessoa agiu de forma antiética, né? Uma das coisas é simplesmente você se afastar. Ninguém quer ficar isolado no mundo. Então, agir com ética é um tipo de coisa que permite que a gente se
melhora, ninguém me quer, ó, o dedinho. Às vezes é isso mesmo, né? Porque às vezes a gente tem um grupo de pessoas que se reúnem e... Um grupo de pessoas que se reúne que exclui a gente, né? Mas às vezes a gente não, né? Porque a gente está agindo sempre naquele lugar. Bom, vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos aqui de notícia de coisas éticas, ou problemas éticos. Um empresário que recebe um Pix de quase 50 mil por engano e devolveu o dinheiro. Só tem que tomar cuidado com o golpe, né, gente? Para não devolver dinheiro que não é de devolução. Então, recebeu aquilo que não é seu, devolve, o que a colega falou ali da carteira, achou a carteira, leva para quem é de direito, né? Não só carteira, mas qualquer coisa, né? Tem sempre um jeitinho, né, gente? A vaga de estacionamento para deficiente, o jeitinho, né? Isso é tudo conduta antiética. E para algumas pessoas, às vezes, isso pode, por causa da régua. Tem gente que tem a régua mais baixa do que a de outras pessoas. E isso acaba criando um problema para o convívio em sociedade. Então, a ideia da ética é para favorecer o convívio em sociedade, para facilitar o convívio em sociedade. É muito mais fácil viver se todo mundo seguir a regra ética. Né? O que mais? Aí a gente volta a falar da máscara. Mas durante a pandemia, a gente teve muitos testes éticos. Né? Então, aqui eu tenho uma passageira que se recusa a usar máscara e faz voo internacional. O tamanho do enrosco que um monte de gente que estava no avião porque ela não quis usar máscara. O uso de máscara é uma questão ética na medida em que eu estou protegendo a pessoa que está na minha frente. Não é uma proteção para mim. É uma proteção para o outro. Se eu estou doente, eu vou passar o vírus para o outro. Nas sociedades orientais, é muito comum que as pessoas, quando estão gripadas, elas mesmas saem na rua com máscara, isso antes de Covid, antes de pandemia. Um jeito de proteger aquela comunidade onde ela está inserida. Aqui não, porque a gente exibindo aí o espirrando, né, em cima da pessoa, né? Eu soube de uma situação recentemente, uma pessoa adoentada, a outra foi visitar, a pessoa tinha sobrevivido uma cirurgia, a outra foi visitar, tossiu na frente da outra. Mas tem que ser bem, não. Também. A pessoa daí corrigiu com Covid. Gente, você está indo visitar, tá bom, mas tem a ética. É uma questão ética de você proteger o outro. Você tem a obrigação de proteger. Né? Você não tem o direito de usar a sua liberdade individual se você está prejudicando o outro. A gente já mencionou a ideia do outro. Tem mais um aqui, e aí a ideia de vacina. Né? Não se vacinar é um direito, é de um artigo jurídico, né? E aí não é. Você não tem o direito de saber se você quer usar vacina ou não. Eu não sei de onde é que veio essa bobajada de vacina, porque todo mundo usou vacina desde o começo da infância. Vocês podem ver? Cadê a vacina de vocês aí? Não tem, não é uma daqui, manda aqui. Cadê? Eu tenho certeza que vocês têm vacina aí. Quando você era criança, eu já sei como é que era, porque vocês não são tão mais novos. Mas em mim não ficou sinal, não, né? Não ficou, mas você tomou. Mas não era. Não botava as duas efeitos. Não botava. Ia, você chegava em casa vacinado. Nunca ninguém questionou vacina. A gente está vivendo um momento em que as pessoas colocaram como uma questão política. A vacina é uma proteção de todo mundo. Nós sempre tomamos vacina, gente. A gente precisa se vacinar porque é uma proteção conjunta. Não se vacinar é uma questão ética grave. E a gente, aqui a gente está no ambiente de saúde, né? Eu tenho mais um exemplo aqui, que eu acho muito interessante, durante a Copa, né? Os japoneses, os torcedores japoneses dão exemplo e recolhem o lixo do estádio após a vitória sobre a Alemanha. Eles estavam recolhendo o lixo que eles mesmos produziram? Não. Eles recolheram o lixo, que não é certo. Esse é o padrão ético deles. Esse é o padrão ético daquela sociedade. Aqui,
Né? Não dá, não dá, né? Aí eu fico meio triste, fico meio chateada de ver esse tipo de coisa, mas existe uma diferença ética muito grande entre a nossa sociedade e as sociedades orientais, né? Eu tive a oportunidade de visitar o Japão uma vez, aí eu me pego andando na rua, estava no meio do caminho, falei, mas o que está acontecendo? Tão estranho o jeito que eu estava. Todo mundo que vai desse lado, todo mundo que vem desse lado na rua. Então você não tromba com ninguém. Eu que estava do lado errado, não estava enxergando o que eu estava fazendo. Você tem que prestar atenção, né? No metrô, todo mundo desce, vai de um lado, todo mundo que sobe vai do outro lado. Ninguém se tromba. Ah, não, mas é o meu direito. Eu quero ir do lado de lá. Então, a gente está vivendo hoje numa sociedade muito individualista, em que o que eu quero fica acima de tudo, independentemente se eu vou prejudicar o meu vizinho, se eu vou prejudicar a sociedade, e se eu vou até me prejudicar. Porque se eu estou andando na rua e fico trombando todo mundo, até eu estou me prejudicando. Então, viver numa onde os valores éticos são valorizados, é mais fácil, gente. Então, a ideia é que a gente consiga entender qual é o padrão ético de cada sociedade. A gente vai passar a pensar nisso um pouquinho. E como é que a gente se insere nesse lugar e como é que a gente pode fazer esse lugar virar um pouco mais ético, se transformar num lugar mais legal de conviver, né? Então, assim, a ideia de ética... Só um minuto, gente. Ele relaciona esses três aspectos. Bom, é o que eu quero, o que eu devo e o que eu posso. Quero fazer. Eu quero deitar e dormir, desculpa. Quero dormir. Não, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na casa do vovô dar uma palestra às 3 horas. Eu posso dormir? Não posso. Tá? Então, tudo que for ético, ele vai passar por esses três crivos. Eu quero, eu devo e eu posso. Tá? Aí, sei lá, 5 ovos de Páscoa, tudo de uma vez. Não vai comer um. Quero comer 5 ovos de Páscoa tudo de uma vez. Quero. Devo? Não devo. Mas posso. Coisas, né? Poder eu posso. Tem gente que come, tá tudo bem, né? Mas aí a gente faz as consequências. Então, essa é a ideia, né? Do que eu quero, do que eu devo e do que eu posso. O mouse ali está no lugar errado, está me atrapalhando. Então, é nesse equilíbrio. Eu tenho sempre atenção no que eu quero, o que eu devo, o que eu posso. E quando tudo isso está junto, não tem coisas que eu quero, mas eu devo, que eu devo, mas eu não posso, e tem coisas que eu posso, mas eu não quero. Quando eu faço tudo junto, eu chego numa situação de paz. E quem disse isso não fui eu, é um outro filósofo que eu sei que vocês conhecem, né? Vocês gostam dele, com certeza, né? É o Portela. Então ele diz o seguinte: ética é um conjunto de valores e princípios, já volto nisso, que usamos para responder às 3 grandes questões da vida: quero, devo e posso. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Né? Eu devo trabalhar, né, gente? Mas querer, né, gente? Todo dinheiro. É outra coisa. Mas querer, eu não estava querendo, né? Mas, então, você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve. Tem que conjugar tudo. Fazer sempre coisas, né? Organizar as coisas, porque, né? Eu falei de trabalhar, a gente brinca de trabalhar, né? Mas assim, já que não tem muito jeito, vamos querer trabalhar, vamos colocar o trabalho por um trabalho do que um lazer. Trabalho é muito mais tempo da nossa vida, a gente precisa fazer esse lugar, de um lugar de trabalho, um lugar agradável, gostoso de se conviver, né? Eu perguntei para vocês qual era a régua que vocês usavam para definir se uma conduta tinha sido ética ou não. Vocês mencionaram a questão da profissão, né? O que na profissão é determinado.
Aqui a gente tem um conjunto de valores e princípios. Valores e princípios que ele diz aqui, né? São coisas que dependem da sociedade que a gente está vivendo. Eu acabei de dar um exemplo para vocês do Japão. A ética do que, quer dizer, o que é ético lá no Japão não é ético aqui e vice-versa, necessariamente, né? Então, obviamente tem coisas que valem, né? Mas a ética depende muito da sociedade onde a gente está. A ética depende muito do tempo onde a gente está. Existem situações consideradas éticas no passado e hoje não são mais. Mesmo na área médica, muitas condutas médicas que eram consideradas ok no passado, hoje elas não são mais ok. Sei lá, vamos pensar no parto, aquela manobra de Christelec, eu acho que é assim que chama, você sobe na barriga da mulher para empurrar a barriga e botar a criança para fora. Não é só errado medicamente, mas é uma questão ética séria aí, né? Então, a ética, né, você agir com ética, exige que você esteja atualizado. Você precisa estudar. Cansei, não quero. Já estudei, fiz o que eu tinha que fazer de estudo, não quero mais. Agora eu estou feita e eu sempre fiz assim, porque sempre fiz assim, sempre deu certo, porque está inserido, mudou. Ah, mas o meu tempo era diferente. Desculpa, o seu tempo é hoje. Você está vivo, tá? O seu quando você era adolescente era diferente, mas o mundo onde você vivia era outro. Quando eu era adolescente não tinha celular. Então não vou colocar a ética de quando eu era adolescente para hoje. Não dá. Ai, essas crianças de hoje em dia precisam. Não precisa. A ética delas é essa de hoje. O mundo onde elas vivem hoje é o mundo que tem o celular. Eu não posso julgar, exemplo, os adolescentes de hoje com a régua de quando eu era adolescente. A régua é outra, o mundo é outro. Eu sou obrigada a me atualizar. Senão você fica só questionando o outro. Então, olha para o outro. Né? Vamos olhar para o outro, que eu acho que é onde eu venho agora, deixa eu só lembrar. Aí, só voltando a falar de ética e moral, antes de eu voltar, de eu retomar onde eu estava. A ideia de moral, gente, é uma coisa mais individual, mais pessoal. Então, eu tenho alguma regra moral para mim, sei lá, por exemplo, eu não gosto de usar saia curta. Para mim. Eu não posso questionar se você está usando saia curta. Para você, isso não é um problema ético, isso é um problema moral. Eu não posso colocar a minha régua moral para você. A minha régua moral eu montei de acordo com a minha cultura, a minha vivência. Eu nasci numa determinada família que tem alguns costumes. Eu nasci com uma religião que tem alguns costumes. Eu nasci numa cidade que tem alguns costumes. Eu nasci num templo que tinha alguns costumes. Eu não posso colocar essa régua no outro, se não está me fazendo mal. Não é problema da pessoa estar de saia curta, gente. Para mim não tem problema nenhum. Ela não está ofendendo ninguém. Ela quer usar saia curta, ela usa saia curta. Tá, tudo certo. Ela que tem que definir a saia curta dela. Ah, mas ela está provocando. Está provocando desde quando usar saia curta provoca alguém. Está provocando coisa nenhuma, não. É a outra pessoa que não sabe se controlar. A gente precisa colocar as culpas no lugar certo também, né? Isso é ética de um grupo, de uma ética, de uma época, mas ela pretende ser universal. E a moral é relativa, pessoal, individual, minha, né? E aí uma frase de Paulo Apóstolo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, para mim, eu posso usar saia curta, mas para mim não convém usar saia curta. E em algumas situações eu preciso colocar essa régua para o outro também, como no caso da profissão, né? Eu preciso seguir determinadas regras de eu atuar sem ter algumas regras de conduta, tá? Então eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa, todo mundo é livre, todo mundo pode fazer qualquer coisa, mas
mas eu não devo fazer coisas que eu não devo fazer. Tem coisas que eu preciso respeitar. Existem limites que a gente não pode ultrapassar. E a gente vive numa sociedade hoje extremamente individualista, onde a pessoa olha exclusivamente para si e vive extrapolando os limites. Né? Fica dormir, meu vizinho quer bater papo. Né? Ele quer bater papo alto, você mora em prédio, meu vizinho quer bater papo alto às 2 horas da manhã. Ah, eu estou aqui me divertindo com a minha família. Não posso? Não. Pode. Você não pode fazer barulho, você se divide abaixo. Porque eu quero dormir. Isso é ética. E a gente... Então, olhar um pouquinho para o outro, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa reflexão entre o bem e o mal, um código de conduta entre o que é certo e o que é errado, e aí vem uma ideia de sanção. Gente, é difícil a gente saber o que é errado, né? O que é certo para mim não é certo para você, porque, de novo, isso depende de valores. E aí a gente vai organizar quais são os valores que a gente tem. Então, a gente precisa, eventualmente, aqui nesse grupo, entender quais mais importante o seu bem-estar pessoal, é mais importante o bem-estar da comunidade onde você está envolvido, para você conseguir viver numa situação mais tranquila. Então é isso que a gente precisa começar a pesar quando a gente pensa principalmente desse jeito mais individualista que a gente tem vivido hoje em dia. Né? Valores, beleza. A régua. E aí é que eu queria chegar. A régua é o outro. Se eu estiver incomodando o outro, eu estou com problema. Sempre essa minha conduta, essa coisa que eu quero, vai causar um problema para o outro. Aí eu quero conversar 2 horas da manhã e meu vizinho não vai dormir, não vai poder. Não posso fazer isso. Se eu estacionar o meu carro aqui, esse outro carro não vai conseguir sair depois. Por mais que seja lícito, não tem nada a dizer que eu não posso estacionar aqui. Mas eu estou fechando aqui. Posso estacionar aqui. Ciência. É só um minutinho. Naquele minutinho chegou a pessoa com deficiência. A gente está respeitando mais. Entendeu? O rebaixamento para passagem de cadeirante, às vezes até carrinho de bebê, né? Tem gente que estaciona ali, não está escrito. Ontem eu voltei para o carro, porque a hora que eu desci, eu percebi que eu voltei para o carro para poder trocar de lugar. Né? Dá trabalho, viver em sociedade. A gente tem vantagens de viver em sociedade, é muito mais fácil viver em sociedade. É gostoso ter a companhia das pessoas, mas dá trabalho. Eu preciso agir com ética para isso. Ok. Lembrei de um exemplo que eu já queria ter dado já. É internet. Não assiste mais sabe tudo, né? Sim. Só uma situação que aconteceu lá que eu achei que a gente poderia, de alguma maneira, algumas pessoas sabem, mas tem uma das competidoras lá, ela foi lá e roubou, né? Se ela tinha que devolver e ela não devolveu, ela botou nas coisas dela, ela roubou o copo, né? E numa dessas, ela perdeu um monte de estaleca lá e a casa foi bonita. Todo mundo foi bonito. A Alane, né, gente? A Alane que ela tá direto pegando infrações e ela leva estalecada, ela vai perdendo dos dinheiros deles lá. E isso levou a casa inteira a ficar. Ela tá lá, não sei. Me desculpa. É sua obrigação viver com atenção.
Ela está lá desatenta, vivendo do jeito que ela quer, na individualidade dela, sem olhar para os outros. Mas teve a outra que ficou brava com o que ela estava fazendo, se eu entendi bem, eu não sei se porque às vezes eu perdi alguma coisa, uma outra começou a fazer propósito. Não foi isso? Para também levar a punição. Ah, eu vou levar todo mundo para ficar. Dá para saber quem é pior, né? Uma fazendo sem querer, a outra fazendo de propósito para causar um problema. Isso direto, gente. A gente vê isso com muita frequência na nossa sociedade. Um é chato, né, gente? Porque o cara, sei lá, ele tem que guardar os instrumentos de trabalho dele, ele não guarda, alguém vai ter que guardar para ele. E aqui eu falo para uma plateia de maioria feminina, quem é que guarda todas as coisas de casa? Quem lava as roupas tudo? É a mulher? Então o homem sujou também. Ele comeu, a hora que ele comeu, né, em casa, ele lavou o prato dele? Não lavou. Quem lava é a mulher. Né? Acaba tudo caindo. Boa. Isso também é ética. Tá? Ética, quando você sujou, você limpa. E nas relações familiares, a maior parte é muito comum, né, da nossa tradição, que os homens normalmente não cuidem das suas próprias sujeiras. Quem cuida é a mulher. Quem lava a roupa é a mulher, quem lava a louça é a mulher, quem limpa a casa inteira é a mulher. O homem não ajuda. Isso é ética. Ou falta dele, né, do homem. Isso é uma questão de falta de ética. Então, assim, é claro que eu quero chegar em casa descansar, botar os pezinhos para cima, mas não vai dar. Né? Então a gente tem que agir e olhar sempre o outro, tentar entender o que eu posso para melhorar a vida do outro, para melhorar a situação do outro, daquela pessoa que se relaciona comigo, que está comigo todo dia. Qual é o ponto de vista dessa outra pessoa? Uma outra coisa, falando de outro, né? É uma coisa interessante. Eu acho que é historinha mesmo. Eu sou entre o casal, a mulher gosta muito de comer o miolo do pão e ela organiza o miolo do pão para o marido comer todo dia. E ela come daquele pão de forma, ela fica com a casquinha. Anos da vida foi assim, né? E aí o marido gostava da casquinha. E ele passou comendo o miolo. Ela queria dar o que ela entendia ser a parte melhor para ele, e ele ficava com a parte que ele estava entendendo que não era boa para ele, porque ele queria agradá-la. Faltou conversar, porque os dois poderiam. Mesmo quando a gente quer agradar, às vezes a gente não está agradando. Isso a gente pode fazer para pão, a gente não pode fazer para tudo. Tem coisas que a gente vai precisar falar, não, isso você precisa, né? Que é para o seu bem. Aí a gente vai ter que seguir a regra profissional. Mas em muitas situações eu preciso entender quem é essa outra pessoa e o tipo de coisa ali para aquele momento. Quais são as características do profissional ético? Primeiro, ele é honesto, que foi uma das primeiras coisas que você disse quando eu falei. Eu sou a pessoa que. Qualquer coisa. Isso, é isso. Um profissional, ele é honesto. É fazer aquilo que você tem que fazer, da forma que você tem que fazer. A carteira na minha eu tenho que devolver. É a obrigação. Até a lei determina, tá, gente? Essa coisa da chave não é roubada, não existe na lei brasileira, não. Você tem a obrigação de devolver durante o prazo de 15 dias, senão isso é considerado furto, inclusive. Segundo, o que é ser humilde? E aqui é uma questão interessante. Ser humilde não é me rebaixar e eu dizer que eu sou a última dos últimos. Não. Ser humilde é saber exatamente tem que cumprir aquela tarefa. E você sabe cumprir aquela tarefa, você vai fazer aquilo e saber que você fez essa tarefa de forma correta. Então, ser humilde, a gente aprendeu assim, né? Eu não sou bom o suficiente. Não, isso não é ser humilde.
Né? E não é essa, não é dessa unidade que a gente fala. Ser justo para aquela pessoa, aquilo. Tá, isso é ser justo. Ser íntegro. Responsável, cumprir com o horário, cumprir com as suas tarefas, fazer aquilo que você tem que fazer. Colaborativo. Quando você fez o que você tinha que fazer, você pode ajudar o colega. Ah, mas hoje a pessoa está com dor de cabeça. A cabeça ela vai suprir para você. Se a gente vive num ambiente colaborativo, é bem mais legal. Ouso. É não ficar fazendo fofoca. Lembra que eu falei que eu estava com o da ética quando você vive? Você vai comentar com o seu superior, ok, mas não se tem que ficar fazendo fofoca. O profissional, ele faz exatamente aquilo que ele tem que fazer e ele se atualiza, porque com as regras novas que têm sido usadas. Opa! E tá bom. É não ficar favorecendo o coleguinha. Alguém para. É melhor. Eu não vou escolher meu coleguinha. Isso é parcial. É escolher quem é o melhor para aquela tarefa. E não o meu coleguinha. Porque eu gosto da pessoa que eu. Não. É escolher quem é melhor. Tá? Cansa, né, gente? A gente vê. A gente se vê sempre passado para trás. Quando a gente não tem. Eu costumo dizer os amigos sentados na cadeira certa. Se os amigos estão sentados na cadeira certa, a pessoa progride na vida. Se não, não, né, gente? Vamos ser imparcial. A ética tem relação com a imparcialidade. Com você avaliar exatamente as características daquela pessoa para aquela atividade. E você entender, eu sou bom nisso, não sou bom nisso. Ah, vou desenhar uma coisa aqui, não me chama. Não vai dar certo, vai sair. Fazer isso, então eu não vou fazer, tá? O que fazer e não fazer no trabalho, não cumprir com as suas tarefas da melhor forma, ser incompetente, não ficar cutucando o coleguinha, né? Tem que estar ali no trabalho, conforme ele tem que ser executado, respeitar a posição. Tem gente que é isso, né? Quem é melhor a pessoa, quem é melhor de tecnicamente falando, a pessoa respeita, e quem está numa posição mais baixa, a pessoa simplesmente nem olha, nem dá bom dia, né? Ninguém é melhor que ninguém. Senão, na hora que você morrer, vai todo mundo dar na terra, né? No mesmo lugar. Não tem jeito. E dê crédito a quem merece. Elogie quem fez bem e só aceite elogios se você de fato merecer. E se merecer, você aceita. Essa coisa de ficar elogiando todo mundo, não, né, gente? Né? Sai elogiando, não diz nada, não precisa colocar porcaria. Tem necessidade de falar. Só não fala. Só não fala, tá tudo bem. Tudo certo. Ai, outras coisas que até se diz. Não, eu não pego. Né? Então, não mexa no que não é seu. Afaste-se da fofoca. Se não for para uma coisa boa, por que eu vou divulgar, gente? Ou mania de contar desgraça. Vê na televisão, só tem graça no noticiário, não tem uma notícia boa, uma pesquisa boa, não se fala sobre isso, porque não dá ibope. É só você ver as redes sociais, o que mais dá like, curtidas e interação, é aquilo que é ruim. Não interage, gente. Não vai dar mais vazão para coisa ruim, dá vazão para coisa boa. Né? Comenta naquilo que é bom. A rede social hoje em dia está bem complicado, né? Seja solícito, assuma as consequências dos seus atos, isso é outra coisa, né? A pessoa, né, não usou máscara e foi demitido porque não usou máscara. Isso que era obrigatório durante a pandemia. A pessoa está reclamando que quer. Você não usou máscara. Dentro da sua possibilidade de escolher ou não. Se escolheu fazer o errado, você vai ter que
arcar com as consequências disso. Essa sociedade individualista que a gente está vivendo, arcar com as consequências dos erros. Você cometeu um erro, você vai ter que pagar por ele. E aí, reconhecer o mérito dos outros, já mencionei ali para trás, e eu estou finalizando aqui, mas eu quero dizer que isso aqui também é uma matéria do jornal que eu peguei. A premissa ética da cidadania. Então, esse pesquisador Davi Lago diz que quem não reconhece o outro como irmão em algum nível, não se sente responsável por ele em nenhum nível. Eu espero que a gente consiga se sentir responsável pelas pessoas que estão ao nosso redor, para melhorar um pouco a nossa vida e a vida de todo mundo. Mais feliz, mais agradável para todos. Fico à disposição de vocês para algum comentário que vocês tenham a fazer.